Bom dia, meus irmãos, meus amigos. Estamos aqui mais uma quinta-feira com o nosso compromisso diário, a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho dessa quinta-feira, trazendo para a gente hoje o capítulo 23 do Evangelho, Moral Estranha, deixar pai, mãe e filhos. Todo aquele que tiver deixado por meu nome sua casa, ou seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, por isso receberá o cêntuplo e terá por herança a vida eterna. Então Pedro lhe disse: por nós, vedes que tudo deixamos e que vos seguimos. Jesus lhes disse: digo-vos em verdade, que ninguém deixará pelo reino de Deus, ou sua casa, ou seu pai, sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba desde este mundo muito mais, e no século futuro a vida eterna. Um outro lhe disse: Senhor, eu vos seguirei, mas permiti-me dispor antes do que eu tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: todo aquele que, tendo a mão na charrua, olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Sem discutir as palavras, é preciso aqui procurar o pensamento, que era evidentemente este: os interesses da vida futura se sobrepõem a todos os interesses e todas as considerações humanas, porque está de acordo com o fundo da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de renúncia à família seria a sua negação. Não temos, aliás, sob nossos olhos a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições da família pela pátria? Censura-se um filho por deixar seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, para marchar em defesa do seu país? Não se lhe reconhece, ao contrário, um mérito por se separar do ambiente doméstico e do aconchego da amizade para cumprir um dever? Há, pois, deveres que se sobrepõem a outros deveres. A lei não torna uma obrigação à filha deixar seus pais para seguir seu esposo? O mundo está repleto de casos em que as separações, as mais penosas, são necessárias, mas as afeições não são quebradas por isso. A distância não diminui nem o respeito, nem a solicitude que se deve aos pais, nem a ternura pelos filhos. Vê-se, pois, que mesmo tomadas ao pé da letra, salvo o termo odiar, essas palavras não seriam a negação do mandamento que prescreve honrar pai e mãe, nem do sentimento de ternura paternal, e com mais forte razão se tomadas quanto ao espírito. Elas tinham por finalidade mostrar, por uma hipérbole, quanto era imperioso o dever de se ocupar com a vida futura. Deveriam, aliás, ser menos chocantes num povo e numa época em que, consequência dos costumes, os laços de família tinham menos força do que numa civilização moral mais avançada. Esses laços mais fracos nos povos primitivos se fortificam com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso. Ocorre nas famílias como nas raças. Elas se abastardam se não há cruzamento, se não se enxertam umas nas outras. É uma lei natural, tanto no interesse do progresso moral quanto do progresso físico. Essas coisas não são examinadas aqui senão do ponto de vista terrestre. O Espiritismo nos faz vê-las do mais alto, em nos mostrando que os verdadeiros laços de afeição são os do espírito e não os do corpo, que esses laços não se rompem nem pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que eles se fortalecem na vida espiritual pela depuração do espírito, verdade consoladora que dá uma grande força para suportar as vicissitudes da vida. É uma leitura complicada, né, pessoal? É uma leitura complicada. Deixar pai, mãe, filhos, irmãos, esposos, esposas para seguir a Cristo. Nós não temos que fazer isso literalmente. O que eles querem dizer para a gente aqui, os Espíritos, é que a gente deve dar mais valor ao espírito do que à matéria, à alma, ao nosso crescimento moral, do que o apego às coisas da terra. O exemplo foi feito, um exemplo.
né? Foi dado um exemplo, mas não é para a gente seguir à risca esse exemplo. É para a gente interpretar o que é que quis ser dito para a gente nesse exemplo, que é a gente desapegar da matéria, a gente lembrar que a vida espiritual ela continua após a vida física, a vida material, e que nós temos que dar mais importância a essa vida espiritual, porque a nossa vida é eterna. E quanto mais a gente se desapegar rapidamente da matéria, mais evolução, mais crescimento a gente terá. E isso será mais rápido. Então, quando a gente pensa, a gente lembra que nós temos uma vida eterna, que nós temos uma vida depois dessa vida, e assim sucessivamente, que ela continua, nós temos que pensar um pouquinho mais em esquecer as coisas da terra. Nós temos sim que utilizar tudo que nós temos aqui, mas nós temos que dar mais valor às coisas do Espírito. Lembrar que nossa passagem aqui é uma passagem, é rápido, e que quanto mais rápido nos desvencilharmos daquilo que nos prende aqui, nós conseguiremos evoluir, né? Então, o que ele disse em deixar pai, mãe, filhos, não é para você abandonar seus pais, suas mães, seus filhos, né? Sua esposa, seu esposo. Não é isso. É dar mais valor ao espírito que à matéria. É só isso que ele quer que a gente faça cada dia mais. Nós necessitamos de tudo que temos, mas na medida certa dar valor àquilo que é eterno. Hoje o Livro dos Espíritos traz para a gente, capítulo 4 ainda, Pluralidade das Existências, a questão 201. O espírito que animou o corpo de um homem em uma nova existência pode animar o de uma mulher e vice-versa? Sim, os mesmos espíritos que animam. São os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Quer dizer, hoje eu estou homem, amanhã eu posso estar mulher, né? A mesma coisa, hoje eu estou branco, amanhã eu posso estar negro. Isso não interfere em nada para o espírito, não importa em nada para o espírito. O que importa para o espírito é o que ele vai adquirir nessa nova existência. Adquirir de bem, adquirir em evolução, em progressão. Tá bom? Uma ótima quinta-feira para todos nós, com muita luz, muita paz, muito amor, muita saúde e trabalho, né? Não nos esquecendo sempre de agradecer ao Pai por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Tá bom? Beijo no coração. Até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer.